Olá, bem-vindos ao nosso canal Dani Santos Portal USA. Eu sou Dani Santos, corretora de imóveis e também dona da One Portal Services, que presta serviços para imigrantes aqui nos Estados Unidos. Obrigada por estar assistindo esse podcast. Antes de mais nada, para tudo, clica no botãozinho para se inscrever no nosso canal e receber a notificação sempre que um vídeo novo estiver no ar. Hoje a nossa entrevistada é uma terapeuta que trabalha aqui nos Estados Unidos. A gente vai estar batendo papo, falando um pouquinho sobre a vida dela, sobre a trajetória e como ela se tornou e trabalha como terapeuta aqui na terrinha do tio Sam. Não esquece de share, dá um like, passa para os amigos familiares. Esse assunto vai ser super interessante. A gente vai falar também sobre ansiedade e depressão com imigrantes aqui nos Estados Unidos. Obrigada por você estar aqui. Obrigada pelo convite. Najla Salum, eu quero que você se apresente um pouquinho, depois eu falo até como a gente se conheceu, mas se apresenta um pouquinho para todo mundo que está assistindo. Então, Najla Salum, né? Sou psicóloga aqui nos Estados Unidos, trabalho com clientes, né? Tenho meus clientes, trabalho com todas as idades, crianças, adolescentes, adultos, casais. Só uma explicaçãozinha rápida, porque, por exemplo, isso é uma pergunta que sempre me fazem. Najla, como assim você é psicóloga e trabalha com tudo? Peraí. Porque no Brasil, a meu entender, né? Porque a minha formação é toda aqui, né? A meu entender, os psicólogos, eles se formam com bacharelado, né? E eles precisam se formar em uma área. Em uma abordagem, por exemplo, freudiana, comportamentalismo, Jung, né? Aqui não, aqui a gente estuda mais. São 2 diplomas, né? Que é o bacharelado, o mestrado, 6 anos de estudo, mais 2 anos de... Enfim, muito tempo. Para poder atuar. Muito tempo. Para poder trabalhar, né? Para poder trabalhar. Então, no total, 8 anos, né? Que inclui o estágio, inclui o mestrado. E aqui a gente se forma em todas as abordagens, né? Então, né, sou psicóloga, né? E a gente eu trabalho com todas as abordagens e todas as idades. Você se formou aqui ou no Brasil? Aqui? Tudo aqui, tudo aqui. Então, você é psicóloga ou eu falei sou terapeuta? Psicóloga, porque, a meu entender, no Brasil, esse termo terapeuta não enquadra psicólogo, né? Tá. Aqui a gente fala psychotherapist, né? Therapist, terapeuta, né? Mas... Para o público brasileiro, o termo é psicóloga, né? Então, aqui, corrigindo. Najla Salum, psicóloga aqui nos Estados Unidos. Uma baita de uma explicação para falar isso. Não, mas eu só saindo aqui do assunto rapidamente, eu conheci a Najla no evento da AME, da Associação de Mulheres Empreendedoras, no Setembro Amarelo. Sim. Que a gente convidou a Najla. Alguém passou seu contato, eu falei, gente, vamos trazer aqui uma psicóloga para poder falar um pouquinho. Setembro Amarelo é um mês que a gente fala muito sobre doenças de saúde mental, né? Como depressão, ansiedade. Eu falei, então vamos trazer uma psicóloga para a gente ter uma palestra sobre isso. Eu acho que é um assunto que interessa, né? Um assunto super atual, interessa para todo mundo, importantíssimo da gente tratar. E ela, graciosamente, aceitou, deu uma aula, foi um show. Eu achei até que pudesse ser um pouquinho, né? Um assunto mais deprê e tal. E foi muito top. Inclusive, a gente teve associadas que se abriram. Foi, assim, super legal. Foi emocionante até. E aí eu convidei a Najla, ela aceitou vir, porque eu quero que ela fale um pouquinho sobre depressão entre nós, brasileiros, imigrantes aqui nessa terrinha, que a gente vai tocar nesse assunto. Mas você falou agora da sua graduação. Como é que foi a sua vinda para os Estados Unidos? Você não nasceu aqui? Não. Eu sempre viajei para cá, né? A partir de 10 anos de idade. A gente sempre veio para cá. Meus pais, meu irmão, minha família toda, né? E em 96, não vou falar a minha idade, mas os matemáticos aí da história. Cadê? Faça os cálculos. Aí a gente decidiu... Ela é nova, gente, é frescura total. Maquiagem. Eu tava nos 30 ainda, total. Aí a gente decidiu vir, né? Aquele sonho do tempo, né? Não, vamos para os Estados Unidos, ficar 6 meses para estudar inglês, né? E a gente veio e ficou, entendeu? Só que aí, ao longo desse plano, né? Às vezes o plano ele não acontece da maneira que você quer, né? A gente teve vários empecilhos. Meu pai ficou doente, precisou voltar para o Brasil para fazer tratamento. Minha mãe ficou aqui com a gente. E você veio com que idade para cá? Eu vim com 11 anos. Com 11 anos. Tinha acabado de fazer... Acabamos de falar a idade dela. É por isso que eu falei, os matemáticos. Tá, você veio com 11, então, tipo, já é difícil, né? Quando vem com filho, você é criança, adaptação. Ainda estava numa idade... Acho que legal para fazer. Sim, eu lembro como se fosse ontem, porque foi um pouco estranho. Eu sabia que eu estava vindo, mas ao mesmo tempo... O que significa? Eu não me despedi dos meus amigos. Eu falei que ia vir, mas ia voltar, porque ficou aquela coisa no ar. E eu não culpo meus pais, porque eu sei que... Eu imagino que eles próprios não sabiam, entendeu? Ninguém prevê, né? E é muito legal, é importante você falar isso. Desculpa até te cortar, porque as pessoas às vezes fazem 1000 planos no Brasil, que tem que fazer mesmo, gente, tá? Sim. Se você puder vir com tudo planejado, venha com tudo planejado. Sim. Mas você tem que estar disposto a aceitar que as coisas não vão funcionar
dessa forma. A mesma coisa contrária. Às vezes a pessoa vem para ficar e chega aqui e não consegue adaptação, ou enfim, tem uma expectativa, né? Porque eu falo, as pessoas falam, mas você gostou de ter, né? Como foi a sua adaptação? Tudo é expectativa, né? Sim. A gente às vezes decepciona porque a nossa expectativa é muito alta, a gente tem que ser mais pé no chão. Mas os planos mudam, então a gente tem que estar tem que planejar os variáveis. Tem que planejar os variáveis. Perfeito. Planejar os variáveis, exatamente. Pois é, então o que aconteceu? Meu pai ficou doente, precisou voltar pro Brasil. Aí nisso, desandou tudo. A gente... Opa, risca, plano. Opa. Anotar, fazer o plano novo. Joga fora. Aí isso envolveu o quê? Envolveu a mudança de status, né? A gente perdeu o status no país. Fizemos uma extensão de visto, mas perdemos status, ou seja, ficamos indocumentados. Daí, nisso, desencadeou aí uma história longa de vários anos de que meu pai, ele fazendo tratamento, ele mesmo assim, ele vinha para o Brasil, mas a gente... Vinha para os Estados Unidos. Vinha para os Estados Unidos do Brasil, né? Antes de setembro, de 11 de setembro, do 9/11, né? Quase americano. Não, mais ou menos. Aí a gente... Porque até então, você podia ir para o Brasil, né? Abertamente. Muito mais fácil. Muito mais facilmente. Acho que o mundo inteiro mudou depois do 11 de setembro, né? Exatamente. Era fácil. Então, mesmo a gente tendo... Eu acho que se eu não me engano, a gente pedia extensão de visto 2 vezes e voltava para o Brasil. Ou seja, até 1999, a gente ia e voltava, fazia extensão e nunca ficou indocumentado. Só que a partir do 11 de setembro, a gente acabou ficando indocumentado. Ficou muito mais difícil. E a gente perdeu o status. Eu, minha mãe e meu irmão. Aí nisso, como eu estava falando, né? A gente desencadeou aí uma história muito difícil que vários imigrantes hoje em dia se identificam. A gente era ilegal. E mesmo assim, era outro mundo. Mesmo assim, era outro mundo. Era outro mundo. Mas foi logo depois do 9/11, né? Do 11 de setembro. Então, tinha aquele medo, tava tendo blitz toda hora, era difícil. Mas, enfim, essa foi a minha história, né? E mesmo assim, você tá aqui. Fez faculdade, fez mestrado, fez, sei lá, 2 anos de não sei o que extra, 8 anos... Assim, é legal que as pessoas veem que... Porque muita gente que eu faço aqui no podcast, a pessoa já vem com documento, então a pessoa fala, eu já vim com isso do Brasil, né? Ou não ficou ilegal, não passou, não é nem ilegal, a gente fala overstay, né? Não ficou indocumentado. Mas você passou por tudo isso, né? E conseguiu ainda fazer essa faculdade, conseguiu agora ter uma profissão, né? Apesar de eu reconhecer tudo que a gente faz aqui, brasileiro ou qualquer tipo de imigrante, eu acho tudo é um trabalho honrado, profissão, mas você realmente estudar aqui, conseguir um diploma, apesar de todos os obstáculos, né? Sim. Eu não sei se você vai perguntar quanto a isso, mas a gente fez tudo isso, né? Eu lembro, né? Depois da escola, a gente ia limpar banco, a gente ia limpar... Eu ia falar... Tem até pergunta, qual o tipo de trabalho que você já fez aqui? Já tô entrando. Pois a gente fez tudo isso, entendeu? A gente trabalhou, minha mãe e meu pai... minha mãe e meu irmão. A gente saía... tinha um banco, meu Deus do céu, tinha um banco. Tinha um banco de 4 andares. Eu tô rindo. Não, porque a história de imigrante é tudo parecido. Não, a gente tem que ir, entendeu? Porque senão a gente vai chorar. Mas tinha um banco de 4 andares, menina, e era 1 hora por andar. Nossa. Eu não sei o que era pior, eu ir pra escola, ficar o dia inteiro na escola, isso no tempo da high school, do 2º grau. A gente ficava o dia inteiro na escola e depois ia limpar esse bendito desse banco, entendeu? Então, hoje eu não entro em banco, tá? Eu faço tudo online. Não, tô brincando. Só passa no drive-thru, o máximo que ela faz na janelinha. Não quer nem olhar. Não quer nem saber quem limpa isso aí. Pois então a gente passou por tudo isso, né? Tive vários tipos de trabalhos. Já trabalhei, né, limpando casa com com minha mãe. Quando meu pai vinha, ele, né, entrava também no meio. Meu pai, né, graças a Deus, meus pais ensinaram um trabalho pra gente. Ensinaram não ter medo de trabalho, entendeu? Então, a gente trabalhou com tudo isso, limpeza. Aí, quando eu fui saindo da high school, eu fui, né, indocumentada também, fui arrumando outros trabalhinhos. Trabalhei no Subway, no Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts, exatamente. Aquele cafezinho. De Dunkin' Donuts. Burger King. Mas eu tava grávida, aí tudo me enjoava. Nossa, eu não consigo cheiro, nem né? olhar, eu não como donuts. Mesmo? Eu não como. De tanto que aquele entranhava. A gente entranha na roupa, um cheiro de doce. Sim. É uma coisa assim, não dá pra explicar. Você vai pra casa, assim,
com aquele cheiro. Café e doce, era o cabelo, tudo. Eu nunca, grávida, eu falei, nunca mais. Não imagino. Não comia. Até hoje eu não como muito donuts. Eu imagino. Trauma, pois é. Trauma. Não, eu como. Você estava falando negócio de trauma. Pois é, trauma de Mas donuts. Antes de começar o podcast, a gente estava falando e tal, a gente se empolgou. E eu falei, cara, vamos segurar o podcast. Uma das coisas que a gente vai trocar depois são esses traumas. O meu era esse, tem que lidar com esse trauma. Me forçar a comer um donut. E rapidinho, sabe o que é engraçado? Uma das terapias, abordagens para... Você não vai gostar disso. Uma das abordagens para terapia de trauma é chamada exposure therapy, terapia da exposição. Então, seria você comer o bendito do donut. Alguém, produtora, você pedir para entregar um donut, isso aqui a gente faz no ar. Seria uma versãozinha, né? De terapia. Tem outra versão? Teria outras não tão efetivas, né? Mas não era tanto sacrifício, né? De pegar daquele Boston Cream, um creme dentro. Dá até vontade. Vai. Pois é. Desculpa. Não, mas é isso. A gente... É isso, a gente fez esses trabalhos, eu fui fazendo esses trabalhos também. Fui trabalhando também em escritório. Consegui arrumar trabalhos como... trabalhei em tudo também. Empresa de construção... na parte da administração, né? A parte de secretária. Exatamente. Bookkeeper. Exato. Customer service. Tudo isso. Empresa de construção. O que mais? Empresa de imposto de táxi também. Tudo isso. Mas tudo isso gera alguma experiência, não gera? Cara, aprendizado, gente. Eu tô rindo porque foi justamente o que eu pensei. Hoje, né, quando a gente chega nesse nível de ter trabalhado um pouquinho em tudo, você tem uma boa noção, você tem uma boa exposição de várias áreas, várias indústrias. E eu acho que conta muito. Muito interessante. Eu também acho. Eu sempre falo, veja isso como... Não é... porque eu tô fazendo isso. Tá fazendo isso hoje, amanhã você tá fazendo outra coisa. Veja isso tudo como uma jornada, né? Como investimento. Como investimento. No conhecimento, trabalhar com pessoas. E outra coisa, eu tava até fazendo um podcast, acho que foi com a Eveline, não foi, produtor? Acho que foi com a Eveline que tava falando, que ela falou, cara, como que ela vê diferente as pessoas, né? Ela já trabalhou com limpeza, trabalhou em restaurante. Então, como que a visão dela dessas pessoas, dela entender, ela ter essa empatia de falar, nossa, esse trabalho é super duro, ela deve estar fazendo segunda jornada, não deve ter nem dormido, né? E a gente deu mais valor, exatamente o que o produtor está falando. E não é nem só isso, eu acho que é você estar sempre se lembrando do que você passou, né? E não esquecer de quem você é. Sim. Né? Não só valorizar a outra, mas também continuar se valorizando. Tipo, pô, já fiz muito, cara. Tô aqui, já ralei muito, tô aqui ralando, mas é tudo reconhecer isso como crescimento pessoal. É um investimento porque a gente dá valor quando a gente investe. Entendeu? Eu não tô falando... Spend money to make money, né? O americano fala isso. A gente não precisa ser money, mas a gente tem que se dar para poder... Para poder aproveitar, exatamente. E justamente, o investimento... Não estou nem falando do monetário, estou falando do investimento emocional. Exemplo, quando a gente faz aquele projeto que, né, um exemplo fácil, né? Não que eu faça bolos, não que você saiba fazer. No Brasil eu fazia, mas eu não lembro mais. Mas, por exemplo, quando você faz um baita de um jantar, um bolo, entendeu? Todo aquele carinho, todo aquele tempo, as horas que você ficou na cozinha, entendeu? E você vê aquele produto feito, aquilo ali tem um investimento emocional. Então, tudo que a gente faz, que a gente aplica investimento emocional, tem um sentimento de aproveitamento no final, entendeu? Por isso que sim, tem vários ditados. A gente só dá valor quando perde. Que não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque tudo tem a ver com o investimento emocional que a gente põe nas coisas. E sim, até saindo um pouquinho do assunto, eu lembro, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu lembro uma vez, na casa da minha tia, meus pais, enfim, eu tava vendo um desenho, tá? E eu entrei por alguns minutinhos, eu entrei em desespero, eu entrei em total desespero. Eu entrei ali numa crise porque eu não tava entendendo nada. Eu falei, gente... Do inglês. Do inglês. Eu não tava entendendo nada. E eu tinha o quê? 11, 12 anos? Enfim, eu tava vendo aquele desenho, eu lembro porque foi um desespero que eu tive. E eu lembro que eu pensei, gente, isso aqui vai passar. Eu sei que vai passar, né? Eu vou aprender esse inglês, eu vou aprender e eu sei que esse desespero que eu tô sentindo é agora. Eu lembro que foi um momento muito marcante. Porque é isso. Então, eu investi... A partir daí eu investi, não, eu vou aprender porque eu não tenho outra opção. Me trouxeram para cá, eu não tenho outra opção, eu vou ter que aprender. E eu acho que quando você tem essa visão, que eu já falei também isso com outras pessoas que eu entrevistei aqui, quando você tem essa visão do tipo, tem que dar certo, tem que dar certo.
Né? Quando a gente tem essa visão, tipo, se não der, não tem problema não, porque eu deixei meu apartamento lá, eu volto ao emprego. Eu acho que a gente não investe 100%. Exato. Porque você sempre fica com aquela segunda opção ali, e eu acho que isso cria um certo bloqueio. Sim. Não que você não possa ter uma segunda opção. É importantíssimo você ter no back burner ali uma just in case acontecer uma coisa, eu não vou ficar sem chão. Mas a gente também ficar toda hora lembrando que, não, mas também se não der certo, eu acho que não rola um investimento de 100% assim, de falar, não, tem que dar certo. Eu fiz isso, tomei essa decisão, eu posso até depois decidir voltar, mas não vai ser porque não deu certo, porque eu não tenho opção, né? Eu acho que isso bloqueia as pessoas um pouco. É aquela coisa até o termo que todo mundo fala, bombril, mil e uma utilidades, né? O que acontece? Quando você não investe, quando você faz muita coisa, quando você não está 100% comprometido com o que você faz, você acaba não se investindo 100%. Então, você fica com um pé dentro e um pé fora. Então, por exemplo, a psicologia que explica a parte da adaptação, a imigração, né? A adaptação de um imigrante num país novo é 100% correlacionado, proporcional ao quanto que ele se investe na cultura nova. Então, o que acontece? Se a pessoa vem para cá... Ouvindo. Fala de novo essa frase. Isso é muito importante. Deixa eu lembrar. Não, o sucesso do imigrante, né? Você ser imigrante... A adaptação de um imigrante num país novo é 100% proporcional. Proporcional, ou seja, A mais B igual a C. Proporcional. 100% proporcional ao quanto que a pessoa se investe, se dedica à cultura nova. Isso eu acho que é para... Vou até além, vou falar que eu acho que isso é para tudo. Tudo. Né? Se você quer, se você dá 100%, você volta 100%. Tudo. Se você fala, eu quero fazer isso aqui, mas, cara, eu vou fazer um pouquinho aqui, é o pouquinho que você vai ter de volta. Sim. Então, essa expectativa e realidade as pessoas têm que ter. Exatamente. Não é o país que vai te fazer. Você continua sendo você, seja no Brasil, no Canadá, algum país da Europa, Estados Unidos. As pessoas, às vezes, vêm para cá e até falam, não vem para cá achando que você vai resolver o seu problema. O seu problema vem com você, meu amigo. Se o problema está em você, ele está junto da bagagem, né? Então, se você está aqui e quer que dê certo, você que tem que fazer dar certo. O país já tem umas portas abertas, né? Realmente aqui é um país de oportunidade, porque né, todo mundo fala que o Brasil que planta dá, né? Aqui, o que você investe tem retorno. Sim. Seja ele de investimento financeiro, seja independente de como está a economia, né? Porque aqui rola de injetar dinheiro também. Mas seja ele de investimento pessoal, seja ele de abrir uma empresa, aqui existe essa facilidade de a gente conseguir ter as coisas e crescer. Agora, ninguém falou que é sem trabalho, ninguém falou que é sem suor e sem sacrifício. Pois é, e uma das coisas que eu vejo muito também com imigrantes, que todo mundo que está aqui hoje, que emigrou de outro país, passou por isso. Tem a diferença entre você se adaptar e fazer uma comparação. Adaptação não quer dizer, você não pode ficar se comparando. Você entrar numa cultura nova, você não pode comparar. A adaptação, ela não tem a ver com comparação. Tá? Perfeito. Você não pode comparar, vir para cá e comparar. Igual a gente estava conversando antes de começar, né? O vídeo, o podcast. A gente... o brasileiro, o imigrante, assim que chega, odeia comida. Eu odeio esse feijão doce. Esse feijão doce. Odeio isso, o odeio doce aquilo. Sal misturado, exato, contraste de sabores, né? Odeio. Então, o que acontece? Por quê? Porque a pessoa está comparando com o Brasil. E eu entendo, faz parte. Claro, é a sua referência. Mas à medida que a pessoa vai se adaptando, aliás, antes de vir, a pessoa tem que entender que ela vai ter que se abrir, se manter aberto a oportunidades, a situações novas. Tem que vir com a mente aberta, com plano, sim, planejando variável, mas com a mente aberta. Entender que realmente aqui não é o Brasil. Aqui não é o Brasil. E não vai ser o Brasil. E tudo bem. E that's okay. E lindo. E não tenta tornar, porque ainda mais aqui na Flórida, como a gente tem muito brasileiro, muito mercado brasileiro, muito restaurante brasileiro, não, as pessoas às vezes ficam presas ali. E, gente, tira isso como uma oportunidade de você crescer pessoalmente. Crescer em termos de pessoa, né? É para você conhecer uma nova cultura, experimentar novos restaurantes. Às vezes as pessoas têm medo por causa da falta do inglês. E se você vai fazer bem, isso vai fazer aqui. Porque aqui tem realmente como você se virar. Todo mundo fala espanhol, todo mundo sabe que tem muito imigrante. Então, o americano aqui está acostumado com isso. Então, tira isso como uma oportunidade em vez de se enclausurar. Eu vejo muito brasileiro aqui se enclausurar e ficar só vou naquele restaurante, só falo com aquela pessoa, só vou naquele mercado porque é brasileiro, eu tô seguro. E é um falso senso de segurança, porque você não está seguro. Você está você tá em maior perigo ainda, porque uma hora você vai ter que sair da caixinha, né? E aí? Aí você não tem preparo. E eu até, assim, vou fazer uma observação.
Eu não acho que esse tema, esse tópico que a gente está falando agora, ele deve vir com um ar de cobrança, de pressão. Não. Eu acho que ele tem que vir com um ar de conselho. De conselho e de sugestão, né? Recomendação, porque o que acontece? Quando a gente vem... porque é medo, é amedrontante, entendeu? A pessoa vem para cá, num país novo... Claro, é muito mais fácil vir como criança. Foi difícil? Foi, mas eu tinha o respaldo dos meus pais, eu tinha o respaldo, eu confiava na instituição da família, né? E confiei, graças a Deus, deu muito certo. Eles fizeram a decisão certa, entendeu? Mas quanto mais velho você vem, quanto mais avançada a sua idade você vem para cá, quanto mais responsabilidade. Se você vem com 3 filhos, 1 filho, se você vem porque sua família lá no Brasil está contando com você, eu entendo que dá medo, porque você tem muito a perder. Completamente entendo. Mas esse tópico, eu recomendo que ele seja recebido como se fosse até uma receita, entendeu? Como se fosse um manual, entendeu? Um manual de, ok, o que eu devo fazer, como que eu devo me preparar para essa jornada nova num país novo. Porque é o que, na minha opinião, é o que vai dar mais sucesso. Gente, aliás, eu tô umas ideias aqui, ó, de fazer uns e-books com a Nájila, porque eu posso entrar com a parte da adaptação de documentação e ela com a parte emocional. As pessoas às vezes falam assim, eu tô com grana, juntei dinheiro, tô indo para os Estados Unidos. Cara, se você não trabalhar a cabeça, não vai dar certo. A cabeça é essencial. Não só na expectativa e realidade, mas o seu preparo pessoal. Porque tem gente que tem, como ela falou, dependendo da sua situação, tá vindo solteiro, tá vindo casado, tá vindo com filho, tá vindo mais velho. Então, assim, você sabe a sua realidade, né? Então, você tem que preparar a sua cabecinha, porque não é fácil. E não é porque aqui nos Estados Unidos é difícil, não é isso. Qualquer mudança é um desafio. Sim. Só que você fazer uma mudança, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, eu vou me mudar. Você é de onde? Brasília. Meus pais são do... Pulamos várias etapas aqui. Pulamos a parte 1, 2... mas, por exemplo, você é Brasília. Aí você vai falar, vou me mudar para Manaus. É um desafio, né? Eu nunca fui para Manaus. Meu produtor de Manaus. Vem aqui. Então, é um desafio, porque apesar de ser o mesmo país, a mesma língua, às vezes tem coisas culturais diferentes, você está completamente mudando de casa, às vezes o filho da escola. Gente, e já dá um medinho. Agora, tu imagina com um país que é uma língua completamente diferente, culturalmente, os Estados Unidos ele é uma junção de várias culturas, né? Então, não é aquela coisa, eu estou indo morar na Itália. Não que na Itália não tem imigrante, mas a Itália é Itália. Restaurante italiano. Né? Aqui a gente fala American Restaurant, restaurante americano, que na verdade é o típico burgers, French fries, né? Comida rápida. Comida rápida, mesmo sendo restaurante. Mas dentro do restaurante americano vai ter pasta, né? Vai ter comida italiana, vai ter... Então, aqui, além de ser um país diferente, não é um país com uma cultura... específica americana. Eu não sinto isso. Eu acho que é uma junção de várias culturas. Então, a adaptação não é fácil. Só que, pela Flórida ser mais fácil, porque tem muito brasileiro, não deixe tornar um empecilho de você expandir os horizontes, entendeu? Sim. E você tocou num assunto bem interessante. Você tem que saber qual que é o seu foco, né? Eu sei que é lindo a gente estar sentada aqui falando, tendo passado por tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, por a gente ter passado por isso, eu acho que a gente temos crédito em falar nesse assunto. Porque você tem que manter seu foco. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu era indocumentada. Eu não estou tomando o crédito todo, né, sozinha. Eu tive várias influências, várias pessoas que me influenciaram no caminho certo. E, gente, só para fazer uma ressalva, a gente não fala de imigração, situação pessoal de imigração. Então, não perguntem como ela se legalizou, porque a gente não fala... Né? Eu até esqueci de falar de regrinhas pelo que a gente não fala. Religião, política, Covid, mas imigração, né? Cada um tem sua história, mas só para... Porque depois perguntam, mas como que ela se legalizou? E outra coisa, cada qual tem sua forma de legalização, isso aí vai para Larissa Salvador, que é a nossa advogada de podcast de imigração. Super recomendado. Super recomendado. Aliás, eu tô fazendo podcast mensal com ela, né? Todo último podcast do mês é com ela. Que legal. Então vai ter muita oportunidade de vocês fazerem perguntas. Então tá chegando. Segura essa pergunta que tá chegando. Desculpa, te interrompi. Não, tranquilo. Mas do foco. O foco, né? Eu entrei na faculdade, tanto eu como meu irmão entramos na faculdade indocumentados. Também seria muito complicado tentar responder essa pergunta, como que fizemos isso em poucas palavras, né? Mas tem formas de fazer. Sim, tem formas de fazer, tem formas de fazer. Mas é justamente o que a gente está falando. Tem formas de fazer, por quê? Porque
eu fui atrás. Como eu falei, tive várias influências boas, entendeu? Você Também buscou. tive influências que foram contra, que se oporam. Como assim você sem documento vai estudar? Que perda de tempo. Vai ser uma perca de tempo, né? Mas é isso, é focar no seu motivo, no seu propósito. E você entender qual que é o propósito, porque você vai ter vários obstáculos. Vai ter obstáculos. Tanto no Brasil nós temos obstáculos. Porque a gente fala assim, porque é difícil a vida. Gente, a vida é difícil em qualquer lugar. Sim. É porque você sim. tá vendo essa aqui, né? Mas eu acho que a pessoa até não pode esquecer por que você veio. Esse negócio do foco é importantíssimo. Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, não, pra que você veio pra cá? Você veio por causa de violência, você veio por causa de qualidade de vida, você veio por causa de dinheiro. Então, não esquece o motivo pelo qual você veio. Até porque se você veio pra fazer dinheiro, você não tem que estar tão preocupado com a qualidade de vida. Então, a sua expectativa não está... A realidade não está batendo com a expectativa. Exato. Mas qual era a sua expectativa quando você veio, né? Sim. E tocando também, desculpa interromper. Não, tocando também no que a gente estava falando, de você vencer o medo. Porque mesmo aqui nos Estados Unidos, mesmo depois de você se migrar para cá, tem várias oportunidades de se manter no mesmo. Como a gente estava falando. Existem várias comunidades brasileiras aqui, existem várias comunidades para manter aquele nível de conforto. E muitas pessoas vêm, fazem essa mudança e lutam contra o medo. Elas não aceitam o medo, elas lutam contra o medo. Elas vêm para cá... Com a incerteza, né? Os obstáculos. Quando eu falo luta... Bom, o que eu quis dizer luta contra o medo é o seguinte, deixa o medo vencer. Deixa o medo vencer, né? Entendi. Não enfrentam, Não né? enfrentam o medo. Na verdade, foi isso que eu quis dizer. Obrigada. Tradutora oficial. Muito obrigada. Não, porque eu mais ou menos entendi, mas... Tradutora oficial, tá, gente? Aí botar mais um no mais um, lá. exato. Tradutora oficial. Simultânea. De brasileiros. Simultânea. Você viu que aconteceu aqui na conversa, você viu. Intérprete, exato. Pois então, o que acontece? É você manter o foco, é vir pra cá, entender que, eu tenho a minha zona de conforto aqui, eu posso manter o meu estilo de vida como se fosse no Brasil, só que na América, ou eu posso ir além. O que acontece? A lei do social, né, a lei da psicologia social é o seguinte, o grupo não existe muita... meu Deus... A palavra me foi agora. Fala inglês que eu traduzo. Não existe muitas variáveis dentro de grupos. Sim. Os grupos sempre... o nosso comportamento em grupo, ele é diferente do nosso comportamento individual. Por quê? Porque a meta de um grupo é isso, é pertencer. Então, o que acontece? O que a maioria está fazendo? A maioria das pessoas tem medo. Aliás, todo mundo tem medo. Faz parte do nosso cérebro. Medo é um sentimento saudável. É uma proteção. É uma proteção e faz parte da nossa anatomia. Então, o que acontece? Vamos falar da parte de imigração, né? Então, o que acontece com muitos imigrantes? Muitos imigrantes vêm e continuam na zona de conforto. Continuam na zona de conforto. Não vencem, não vão encaram, não encaram o medo. E então, não precisa ser também tudo, né? Você pode estar na zona de conforto aos pouquinhos, você vai saindo. Também não precisa ser 100% não fazer nada com brasileiros ou de brasileiros, não é isso. É saber balancear. É saber balancear, exato. Eu já ia falar isso. Não é que tá errado. É não ter medo, na verdade. Não ter medo. Não é que eu tô recomendando. Não viva em padarias. Não viva dentro da comunidade brasileira. Não, gente, não tem como, né? Não tem como, não. Eu acho que vou passar... Não sei se você tem onde você tá, mas aqui tem. Eu acho que eu vou passar em uma depois daqui, tá? Pois é. Acho que é mesmo que eu tô pensando. Pois é. Não, mas... E não é que não pode. Eu vou botar... Aliás, deixa eu cortar aquele negócio de patrocínio. Vou falar aqui que agradecer a Apple. Tá? Patrocinadora oficial. Verdade. A gente que é produtor. Não sabe do contrato. E a nossa Starbucks também. Tá? Samsung também, não, tá? Não aumenta o valor não, produtor. A Samsung e a Apple gente... Agradecer pela confiança. Tá aqui, bonitinho. Eles contrataram você pessoalmente, né? Claro. Claro. Você não tem esse contato? Não, vou te passar. Tem. Eu acho que eles não estão trabalhando com uma psicóloga. Pois não me viram. Obrigada. Agradeço. Obrigada. Não, mas assim, eu acho que não dá pra gente ser extremo. Eu gosto, até porque eu tava até vendo, eu vou botar minha menor agora no Vamos Falar Português. A gente tem uma instituição aqui, Vamos Falar Português, porque ela já fala mesmo, então eu vou incentivar, tentar salvar um, pelo menos, né? Sim. As outras falam bem pouco, mas eu acho importantíssima a cultura. Inclusive, meus filhos fazem capoeira, porque, assim, é quem eu sou, né? E eu acho legal ter. Até porque eu já estou ensinando eles a ter a mente aberta.
Conhecer, sair da caixinha, conhecer outras culturas, não só deles, mas já ter essa experiência. Vem de pouquinho, vem de pequenininho, né? Então, eu acho que você não tem que ser nem 8 nem 80. Eu acho importantíssimo ter o vínculo com a cultura, dar saudade mesmo da comida brasileira. A gente, geralmente, com meus filhos até falam, vamos no restaurante, você quer comer o quê? Brazilian food. É sempre assim, porque é o que a gente come em casa, é o que eles gostam, a comida mesmo, já tá aqui, né? Entranhada aqui. Mas... você fazer isso por opção, tranquilo. Agora, você fazer porque você não quer arriscar, tem o medo. Aí, se falar comigo em inglês, não. Gente, aponta. I eat this, yes. Aí, muito brasileiro fala assim, spice, porque tudo aqui é apimentado. É verdade. Né? Então, todo mundo chega e fala assim, mas eu não queria nada apimentado. Então, você pergunta, meu filho. Então, cara, você vai se virando. E se virando, a gente aprende. E se virando, a gente aprende. Se virando, a gente aprende. Sai da zona de conforto, gente. Zona de conforto é horrível. Sim. Até dá um pouquinho de ciência, me fala se eu estiver dando informação muito chata. Não. Pra mim é top. A gente vai bater altos papos aqui. Eu falei, a gente vai gastar toda a nossa conversa. Então, rapidamente. O nosso cérebro, isso assim, é biologicamente falando, é científico, né? Ele faz tudo para proteger a gente de dor, tá? Por exemplo, rejeição. Tem vários estudos, né? Vocês podem olhar no Google. Existem vários estudos que indicam que... Estudos feitos com cérebros onde a pessoa... onde foi descoberto que rejeição é sentido no cérebro como dor física. Quando a gente está em dor, né? Bate, ai, caramba, que dor. A mesma parte que que manifesta no nosso cérebro, tá? O mesmo canal de dor no cérebro que ativa quando eu me machuco fisicamente, é o mesmo... É a mesma reação que eu sinto quando eu tenho rejeição emocional. Então, o nosso cérebro, ele faz de tudo para proteger a gente de medo, com rejeição, com perigo, tá? Então, o que é ansiedade? Já entrando nesse assunto. A ansiedade é isso, é o nosso cérebro protegendo a gente de um medo potencial, de um problema potencial. É o além do medo, então, a ansiedade. É além do medo. Então, você tem aquele medo que é super saudável, e quando você começa a desenvolver ansiedade, aquele medo um pouco fora de controle? Fora do controle. Por isso que a ansiedade severa, a ansiedade aguda, ela é um medo irracional. As pessoas que têm TOC, né, o OCD, é um medo irracional. Não tem nada a ver com inteligência, tá? A pessoa que tem OCD não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com o corpo dela desenvolver um medo irracional que ela precisa compensar com aqueles... Controlando alguma coisa? Controlando alguma coisa. Eu sempre falo que eu tenho OCD, né? Porque eu boto os cabelos pro mesmo lado, as roupas por cor. Eu não sou assim, né? Não boto a lata virada, por exemplo. Mas eu sempre brinco assim. O que a gente brinca, mas OCD é uma coisa séria, né? Eu falo brinco, mas é uma considerada doença? É uma desordem, desordem, né? Uma desordem. O que é caracterizado? Agora fugindo completamente do que a gente ia falar, mas a gente vai entrar no que eu quero focar mais no imigrante, mas já que você tocou no assunto, o que caracteriza? Falar assim, então você tem OCD. O que seria isso? Olha, Obsessive Compulsive Disorder, né? Que é o TOC no Brasil. É o seguinte, são rituais repetitivos, consistentes, tá? Tem um padrão, ou seja, é previsível, mas são rituais que a pessoa precisa fazer. E se ela não fizer, ela não consegue não fazer. Entendi. Se ela não faz esse ritualzinho dela, ela tem um baita de um desconforto e ela não consegue seguir para a próxima atividade. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa lavar a mão 3 vezes antes de sair do banheiro. Se por algum motivo ela não conseguir lavar a mão as 3 vezes antes de sair do banheiro, se alguém força ela a sair, ela vai entrar ali em choque, ela vai entrar em crise. Vai ser muito difícil. Ela vai chorar, ela vai ficar de mau humor. Ela não consegue tocar o resto da vida. Não consegue. Ela não consegue. O foco tá ali. Ela não consegue tocar o resto do dia dela. Ela vai sair daquele banheiro ali realmente arrancada. Então, o OCD não são os hábitos. São os hábitos que têm que ser feitos. Porque, obviamente, que se... Sim. São rituais. São rituais. Me irrita, meu marido me irrita, porque ele não tem OCD. Ele não... Maridos irritam, vamos falar a verdade. Não precisa nem completar a frase. Gente. Meu marido me irrita, porque ele é meu marido. Só isso. Porque ele existe, entendeu? Porque eu sou casada. Não, mentira, amorzinho. É bom, esse vídeo, se passar 10 anos esse vídeo no ar, a gente estiver divorciado, isso aqui você corta, tá? Mas por exemplo, me irrita, porque eu sou mais organizada no meu armário e ele é 100% I don't care. Então, mas aí eu não consigo, tipo assim, eu olho e falo assim, só de sacanagem não vou arrumar isso não. Eu consigo walk away.
entendeu? Então, talvez eu não tenha OCD. Tem a diferença entre mania e OCD, tá? Todo mundo tem mania. Todo mundo tem mania, tá? E lembrando, como a gente estava conversando antes do podcast começar, né? Tudo acontece numa escala. Então, o OCD, o toque, ele acontece numa escala. Manias acontecem numa escala. Então, a diferença entre uma mania e um toque é o seguinte, é a sua escolha, a sua habilidade de não fazer. Então, um dia que você acorda, pau da vida, não quer arrumar os cabides e consegue... Tudo bem, não fez, ficou irritada. Mas se essa irritação não foi porque pela falta do hábito, foi porque você, quer saber de uma coisa? Meu marido não arruma, então eu não vou arrumar. Isso não é OCD. Isso é uma mania que você estava fazendo pra tentar... Pra ter alguma coisa under control. Exato. Eu falo que eu sou assim, tipo, tem coisas que eu faço só porque tem que... mas por que tem que ser assim? Tipo, igual a minha máquina de lavar louça. Eu arrumo ela de uma certa forma. Então, minha mãe já fala assim, eu ia botar na máquina, mas assim, você tem um jeitinho aí meio esquisito. Então, assim, eu sou chata com isso. Óbvio que se alguém colocar e eu também não tiver afim, beleza, mas eu tenho essas coisas, porque eu falo, cara, tem coisas que eu preciso sentir um certo controle. Então, todo mundo sabe que quem tem filho nem sempre tem esse controle, né? A gente tem 4 crianças em casa, tem um filho especial, tem trabalho, meu marido trabalha, né? Então muita coisa não está no meu alcance. A gente vai tomando cada dia de uma vez. Então, o que eu posso controlar, eu sou very controlling, entendeu? O que eu não posso, mas também não é aquela coisa. Se não deu, e a gente não vou ficar pensando, refletindo sobre isso, entendeu? Mas isso, por exemplo, manias, essa necessidade de controle é ansiedade. Porque acontece o seguinte, tem ansiedade normal, que todo mundo tem, né, tranquila, funcional. Depois tem a ansiedade aguda, tá? E a ansiedade aguda, ela pode desencadear outras desordens, que vem o ataque do pânico, vem o toque, vem várias outras coisas, entendeu? Que vai piorando, né? Que vai piorando, exato. Se não for tratado, vai piorando. Então, vamos lá, uma mania dessa pode desencadear um toque? Pode, mas... Desde que você tenha noção, desde que você se policie, desde que, por exemplo, você tem esses dias quer saber, não vou arrumar hoje não. Ele acaba não desencadeando, entendeu? Desde também que o seu dia a dia mantenha normal. Mas, por exemplo, se amanhã você tem uma crise, acontece alguma coisa fortíssima, talvez possa desencadear. Possa desencadear aí uma ansiedade mais aguda. Entendeu? Mas é alguma coisa que a gente estava falando sobre isso, a gente vai tocar nesse assunto agora. É reconhecer... Falar assim, nossa, eu tô com essa mania. Aí chegar o dia seguinte e falar, quer saber, eu não vou fazer não. Porque eu não preciso disso pra seguir meu dia. Hoje eu não vou fazer essa droga, não vou botar de volta. E você conseguir walk away. É até uma forma de você se reeducar, tipo, eu não vou deixar isso acontecer. Tem certas coisas, dá pra gente, tipo, trabalhar e bloquear. Ou não tô conseguindo deixar isso sem fazer. Tá na hora de procurar uma ajuda. Porque eu tô, né, você ter essa maturidade, às vezes, de falar assim, vou me regular, vou me... tô entendendo que pode ter alguma coisa acontecendo aqui, vou começar a olhar, né? E a gente vai falar sobre isso agora, porque a gente começou a falar sobre... O objetivo, na verdade, era... A gente falou um monte de coisa, né? Não sei, produtor, a gente deu uma viagem no mundo. Até na Itália eu fui, gente, falando de comida, olha isso. Esse podcast vai estar lindo. A gente falou sobre o seu trabalho. Outra coisa que eu queria falar, antes de a gente tocar no assunto do imigrante brasileiro, sinais de ansiedade, depressão, que é o que eu quero realmente focar. Você colocou no seu Insta, eu podia até falar isso no final, mas eu quero que as pessoas entendam bem o seu objetivo, né? Que o seu objetivo era empoderar as pessoas para acharem a sua voz. Cara, eu acho isso fortíssimo. Todo mundo sabe disso, eu quero ajudar, mas esse negócio das pessoas acharem a sua voz, né? Tipo assim, nem é para depender de mim. Eu quero te empoderar para você, é mais ou menos o que a gente está falando, é para você entender quem você é e você começar até a tomar para si essa responsabilidade de si, né? E assim, tudo que a gente está conversando, eu acho que tem a ver com o tópico. Por exemplo, você estava falando ainda agora sobre equilíbrio, né? A gente está usando termos profissionais, chiques, né? Técnicos, OCD, toque, não sei o quê. Mas tudo isso é o seguinte, isso demonstra o que acontece quando a gente não tem o equilíbrio, tá? Então, por exemplo, como eu escrevi no meu Insta, né? Empoderar as pessoas para terem para encontrar a nossa voz. O que acontece é o seguinte, a gente, ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, dependendo do tipo de vida que a gente tem, tá? Mas tudo da nossa sociedade, tanto no Brasil quanto aqui, é estruturada da seguinte maneira, pra gente se perder. Pra gente se perder.
se encontrar de certas maneiras, profissionalmente falando, em termos de família, mas se perder de outras maneiras. E se perder em termos de ter uma voz, de ter o autoconhecimento, o autopoliciamento que a gente estava falando antes do podcast começar. A gente acaba no dia a dia, principalmente em grupos, a gente acaba se perdendo a nossa voz. Para tentar se adaptar a isso? Para tentar se adaptar, e inclusive também o seguinte, tem muita gente que não desenvolveu a voz. E o que é essa voz que eu estou falando? O que é isso? Em inglês seria chamado gut feeling, a nossa intuição. A gente acaba perdendo o contato com a nossa intuição. Por quê? Através da sociedade, através da vida. Tá errado isso? Não, não tá errado. Porque é a nossa sociedade, é a vida. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo o que pode, o que não pode, o que eu posso falar para ser bem aceito, o que eu não posso falar porque senão eu vou ser rejeitada. A gente cria certos bloqueios para poder se adaptar àquele grupo que a gente escolheu. E tem também a influência externa. Por exemplo, pessoas que passam por relacionamentos abusivos. Na verdade, isso é uma das minhas causas que eu mais tenho paixão, entendeu? Relacionamentos abusivos. Relacionamentos narcisistas. Isso já é outro tópico que daria aí uns 3 podcasts. A Nájila vai ter que voltar. Vamos fazer parte 1, 2, 3, 4, 5. Pois é. Então, o que acontece? Ouviu, né, produtor? Pode botar aí na agenda. Toda vez que a gente passa por uma situação opressora, inclusive uma imigração, a gente acaba tendo que se ajustar, a gente acaba tendo que fazer certas modificações. Então, certas modificações acabam desencadeando algo pior, uma depressão, uma ansiedade, ou algo chamado learned helplessness, que é o seguinte, é quando a gente aprende a ser indefeso, que foi até o que a gente estava começando. O que acontece quando a gente aprende a ser indefeso? A gente perde a nossa voz. A gente perde a autocrença, a autoestima, a habilidade de falar, de sentir e falar. O que acontece? Saber até se expressar, né? Completamente. E o exemplo que a Nájila deu quando a gente estava falando sobre isso era, por exemplo, uma criança que é abusada na infância, né? Sim. Como ela vai se adaptando até aceitar, não estou nem falando de se culpar, mas até aceitar aquela condição e conseguir viver bem com aquilo sem perceber que está aceitando aquilo porque passou por uma situação. Nunca teve que lidar. O survival mode, né? Que a gente estava falando. Modo de sobrevivência. Então, e aí você falou que chega uma hora que não tem mais como você... A hora que chega quando você não tem mais como ignorar aquilo tudo que está acontecendo com você, você tem que lidar com aquele problema. Inclusive, você falou sobre acidente de carro. Um exemplo de um adulto, por exemplo, sofreu acidente de carro, mas nunca lidou com aquelas emoções, né? Às vezes não quer falar sobre aquilo, nunca lidou. Mas chega uma hora na vida que você, né? Vem à tona. Eu dei exemplo também da minha gravidez, minha 4ª gravidez, que foi super assim... Minha filha nasceu prematura e tinha muita coisa acontecendo durante a gravidez e tal. E aí, depois que tudo se acalmou, que estava tudo certinho, eu tive a depressão pós-parto. Então, chega uma hora que o corpo, cara, tá na minha vez de falar com você. Exato. E aí vem o momento de você ter que lidar. E aí, ou você... Aí a gente falou até as consequências que pode acontecer, né? Que ela falou que tem gente que chega e tá fazendo substance abuse, ou usando drogas, ou alcoolismo. Química. Porque nem sabe que tá ligado àquele problema de anos atrás. Sim, sim. E vem também o trauma. O trauma tem algo chamado flashbacks, né? Que no Brasil seriam os gatilhos, flashback, né? galera. Flashback não é flashback, é flashback. Flashback. São os gatilhos. O que acontece? Gatilho, exato. Quando você não lida com o seu trauma, você acaba tendo gatilhos. Tudo te lembra do trauma, entendeu? Quantas pessoas que sofreram acidente de carro não dirigem? E existe algo também chamado o trauma complexo. O trauma complexo é o que a gente estava falando da infância. Quando você cresce num ambiente aonde você não pode focar em você mesmo, você não pode focar nos seus sentimentos, tá? Eu não falo isso culpando pai e mãe, não falo isso culpando nada disso. É só uma explicação. Sim. Então, quando você é criança e você cresce num ambiente onde você entende que você não pode sentir, não tem tempo, não tem ninguém ouvindo, seja porque você vive num lugar com muito crime, então você não pode sair brincar na rua. Isso eu tô falando da infância, né? Seja porque cresce num ambiente onde tem muita gritaria, muita briga, seja porque tem um ausência dos pais também pode causar? Ausência total, completamente. Existe um termo para isso, é parentification. É quando você tem que virar um pai antes do tempo, entendeu? Pai, eu tenho um adulto. Tem que cozinhar, tem que limpar, tem que cuidar da minha mãe que chega em casa drogada ou sem energia nenhuma, ou reclamando do dia dela, ou seja, você acaba aprendendo que seus sentimentos não são importantes. Então, você entra em algo chamado survival mode, modo de sobrevivência.
Com isso também vem algo chamado a learned helplessness, né? Que é você aprende a ser indefeso quanto aos seus sentimentos. O que é um adulto com isso, tá? Ele pode ir em 2 caminhos. Ele pode ir no lado da codependência, aonde ele não sabe se tratar, que foi o que você estava falando. Ele não tem referência de parâmetros. Ele aceita tudo. Ele aceita tudo. Porque ele não sabe falar não. Ele não sabe falar não. Ele não sabe se defender. Ele não sabe pedir. Ele é aquela pessoa altamente maleável. Uhum. Ou o outro, tá? Esses são os 2 extremos, mais assim. Principais, tá? Uhum. Tem outras consequências também. Mais comuns. Mas esses 2 são os mais comuns. Ou a pessoa ela vai pro lado da codependência, tá? Que ela não sabe, o foco não é ela. É quem tiver com ela que vai gerenciar. Exato. Ela vai ser movida. Uma pessoa altamente vulnerável a relacionamentos abusivos, relacionamentos opressores. A drogas também? Drogas também. Drogas, entendeu? Rola uma fraqueza, né? Tipo assim, de personalidade, de atitude. Eu não diria uma fraqueza de personalidade, mas é uma falta de focar em si próprio, falta de autovalorização. E às vezes a pessoa nem sabe não sabe nem que está passando por aquilo. Ela não se vê dessa forma. Ela não se vê dessa forma, ela não sabe. Por isso que seria muito injusto culpar pessoas assim, tá? Claro, meu trabalho é saber isso, ler isso, entendeu? Mas às vezes a gente vê uma pessoa, exemplo, uma mulher passando por um relacionamento de violência doméstica. Né? Por que ela não sabe? Por que ela não sabe? Merece mesmo, igual no Brasil fala, né? Mulher de malandro merece. Não merece. Gosta de apanhar. Gosta de apanhar. Não gosta de apanhar. Ela não gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Mas é que ela não aprendeu o valor dela. Esse relacionamento, essa falta de autoestima não começou nesse casamento. Sim. Começou ali na infância, entendeu? Então, então isso é um caminho. O outro caminho seria o seguinte: a pessoa ela completamente se desconecta dos seus próprios sentimentos. Sim. É uma pessoa que vive uma realidade interna, tem uma realidade interna e tem uma realidade externa. É aquela pessoa que compensa através de méritos. É aquela pessoa desconectada, com pouca empatia. É aquela pessoa que... Fria. Evita intimidade. É aquela pessoa que geralmente, que também leva o corpo acaba não aguentando, não é sustentável. Nosso cérebro não foi feito para viver em modo de sobrevivência. Então, acaba tendo algum tipo de compensação aí no futuro, entendeu? Parece até ser uma forma de defesa. É uma forma de defesa. De se proteger. Tipo, vou ficar fria, não vou gerar sentimento nenhum, dessa forma eu não me machuco. Exato. Então, voltando para o tópico do imigrantes, que eu sei que foi de imigração. Não, e só antes de a gente voltar para o tópico de imigrantes, nesse caso, assim, qual é a solução? Porque é difícil para quem não consegue enxergar o que está passando. Não estou nem falando de saber de onde veio, mas às vezes até a pessoa não vê que tá nessa situação. Ela não se vê daquele jeito como as outras pessoas veem. Tipo, você fala, nossa, mas você tem que sair dessa relação, é possível. Mas ela não entende dessa forma. Ela acha que aquele é o normal para ela. Como é que você faz um approach nessas pessoas? Assim, como é que você consegue mostrar para elas esse caminho? Tem que partir da pessoa? Primeiro lugar, você não tenta. Porque não é seu lugar tentar mudar a realidade de alguém. Não é lugar de ninguém. Nem meu lugar de psicólogo. Porque as pessoas não mudam por outro. As pessoas não mudam. A gente muda quando a gente tem a iniciativa. Quando a iniciativa vem da gente. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém que a gente está vendo, que está sofrendo, que está numa situação dessa, que a gente vê que a pessoa merece mais, é simplesmente oferecer apoio. Apoio. Que pena que você está passando por essa situação. Que pena que eu não acho que você merece ser tratada dessa maneira. Mas nunca com um tom de culpa. Desaprovação, né? Desaprovação, com julgamento, nada disso. Porque isso não ajuda. A pessoa que está obesa, ela sabe que ela está obesa. A pessoa que está passando por uma situação que ela não merece, ela sabe que tem alguma coisa ali errado. Dói. Tá doendo. Tá doendo. Ela sabe que tem alguma coisa ali errado. Mas ela está em negação. Ela está precisando fazer... Está precisando desculpar a situação porque ela não tem como sair no momento. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para uma pessoa assim é oferecer apoio emocional. Que pena que você está passando por isso. Que pena... você não merece isso. Que pena... Mas isso não seria... De repente, a pessoa não ia se sentir meio que vitimizada, assim? Por isso que a gente só dá conselho quando é pedido. Sim.
Lei número 1 da psicologia. A gente não trata quem não quer ajuda. Quem não quer ajuda não tem tratamento. Não existe. A não ser que a pessoa esteja incapacitada, né, intelectualmente, cognitivamente falando. Mas, número 1, então, esse conselho que a gente aprende na escola aqui, a gente aprende no mestrado aqui, você nunca deve trabalhar mais do que o cliente. Nunca. Mesma coisa para o dia a dia. Por isso que o terapeuta fica lá sentado esperando. Porque é psicólogo, né? Ele tem que receber a informação que a pessoa quer dar, porque também cria-se uma resistência, né? Sim. Se você força. Sim. Aí, dependendo do que você recebe, é o retorno que você dá. Sim. Então, se a pessoa não está afim, não tem como você tirar da pessoa, né? Sim, porque existem níveis de prontidão para a mudança. Existe a pré-contemplação, quando a pessoa está falando que tem um problema, mas ela não está pronta ainda. Poxa, meu marido me bate todo dia quando eu não faço a janta do jeito que ele quer. Mas eu tenho 3 filhos, eu tenho que ficar em casa, não sei o quê. Ela está pré-contemplando, ela está chegando lá, entendeu? Sim. Então, por isso que não se dá conselho se a pessoa não pede. Até porque você vai gerar até uma pessoa que fecha mais ainda. Pô, me abri com a minha amiga, ela tá me julgando, agora eu não falo mais para ninguém. E aí você está piorando a situação dela, né? Que você não vai ter mais entrada. E dela que tá mais sozinha ainda agora. Exato. Dela ou dele, né, gente? Dela ou dele. Muito homem que sofre abuso também. A gente também não tá falando só de abuso de marido e mulher. Tá falando de abuso infantil, quando você é criança, ou então a forma como você foi criado dentro de casa. Nem sempre a gente tá falando, é culpa dos pais, né? Não estão apontando o dedo e nem especificando. Mas quando tem esses traumas que a gente aceita, né, certas situações, e você às vezes entra demais ali falando, mas você não pode, você tem que procurar ajuda. Também você tem que sair, né? Isso aí só gera mais frustração para quem está precisando. Porque você está lidando com uma pessoa que está oprimida, que já está oprimida. Qualquer situação que leva a ter medo de alguém que está numa posição de autoridade leva à opressão, tá? E opressão é uma cadeia psicológica. Tá? Então, é complicado. Então, para responder a sua pergunta, como é que a gente faz para a pessoa... Se você está nessa situação. Então, em primeiro lugar, se você tem uma amiga assim, alguém assim, um filho, uma tia... Um tio, um primo... Pode ser qualquer situação, qualquer homem e gênero, mulher. qualquer gênero. A primeira coisa, não, desculpa o termo pesado, mas não meta a pata. Não meta a pata, né? Um termo em espanhol. Tradutora. Não mete o bedelho, termo carioca. Tá vendo? Aí. Não mete o bedelho. Não mete. Apenas ofereça apoio emocional. Apoio. Um abraço. Um silêncio intencional, ele vale muito mais do que qualquer palavra. Sim. Um silêncio intencional. Tô aqui. Não Quando você estiver pronta, tô aqui. Você me fala o que você precisa. Alguma coisa assim. Exato. Agora, para a pessoa que está dentro da situação, né? Igual você falou, quais são os steps, o que fazer, né? Se você não sabe que você está numa situação dessa. Mas você não está confortável. Mas você não está confortável. Não está feliz, porque ninguém fica feliz. Né? Você pode não reconhecer, achar que a culpa é sua e tal, mas tem um desconforto. Tem um desconforto. Primeira coisa, comece a olhar os seus padrões. Comece a olhar os seus padrões. Comece a olhar, caramba, como é que eu me sinto todo dia? Como é que eu venho me sentindo esses anos todos? Como é que eu me sentia antes? Padrões. Uma técnica que funciona muito, que eu adoro, é comece a escrever um diário. Comece a manter um diário onde você vai analisar ali os seus padrões. Porque quando a gente escreve, a gente está engajando várias partes do nosso cérebro que a gente não engaja quando a gente está conversando, quando a gente está pensando. Quando eu estou pensando, é só uma parte, tá? Quando eu estou escrevendo, eu estou tendo que elaborar o meu sentimento, pôr em palavras e definir aquilo ali. Então, escrever... Que não é fácil de falar. Exato. Então, escrever é sensacional. É altamente terapêutico. E eu acho até que você olha, posso estar enganada, mas eu acho que até sim, quando você escreve e você volta, 2 meses depois, volta e lê, você lê até com uma terceira pessoa, né? Sim, você está até fazendo uma autocrítica ali. Sim. Você fala, nossa, eu me senti assim... Pô, e no dia seguinte também me senti assim, e na semana seguinte também me senti assim. Aí você começa a ver que existe um padrão que você... Um padrão que não é legal. Exato. Né? E você se vê de fora, assim, mais ou menos. Seria isso. Você se vê de fora, você analisa a situação sem o sentimento que você estava sentindo naquele momento que você estava escrevendo. Você lê de uma maneira imparcial, racional. Exato. Nossa, muito legal. Assim. Outra técnica que a gente pode fazer, quando a gente está numa situação e a gente não sabe se a gente está no caminho certo, é prestar atenção no que a gente escuta das pessoas. Vamos lá. Não é a fulana de tal falar que você não pode usar blusa marrom e você... não vou usar mais blusa marrom. Não é isso.
Peraí, caramba, tem 30 pessoas ao meu redor falando que eu não deveria usar blusa marrom. Será que isso quer dizer alguma coisa? Deixa eu analisar isso. Eu já escutei isso antes. Até o contrário também. Pô, um monte de gente falando que eu me daria bem fazendo tal coisa. Porque eles estão vendo de uma forma de fora, com uma frase, né? Sim, sem contar... Quem vê de fora tem uma expressão, né? Quem vê de fora tem uma expressão, assim, português, tenho certeza. Uma expressão em português. Produtor, você me ajuda aí. Quem vê de fora, não sei. Mas assim, não, quem vê de fora não vê de dentro. Tá engraçadinho. Mas tem uma coisa assim, porque quem vê de fora vê com outro olhar, sim, sem a emoção, de repente, que está envolvido na história. Então... mas uma observaçãozinha. Como eu estava falando, né? Não é você selecionar as pessoas que estão te dando... De confiança. Confiança. Pessoas de confiança que têm o seu bem-estar em primeiro lugar, né? Sim, essa é outra técnica. Porque, por exemplo, quando a gente está dentro de um problema, um dos sintomas número 1 é a negação. A negação. Na maioria dos problemas, tá? A maioria dos problemas que acontecem, a gente, como é que fala? A gente sente negação, entendeu? Por exemplo, tratamento com pessoas de dependência química, ela é a última a saber que ela tem um problema. Vamos lá, usando aquele exemplo de antes. Não é que ela não está vivendo no mundo da lua, não sabe que não tem um problema. Ela sabe, mas ela não sabe que está tão ruim assim, entendeu? Então, é negação. É até uma forma de você não querer encarar. Negação. Então eu preciso, mas não tá tão... Não, isso isso é muito, muito verdade. Denial, que é a negação. Ela na verdade, ela é uma técnica, estratégia que a gente faz. É um dos mecanismos de defesa freudianas, entendeu? É você entrar em negação. Porque aí você não tem que encarar e nem parar o que você está fazendo. É aquele famoso, se eu não olhar, não está acontecendo. Se eu não olhar, não prestar atenção, não está acontecendo. Não é verdadeiro. E também acontece, acho que até das pessoas... Como você falou, não acha que não está acontecendo ou não está tão ruim. E as pessoas entram naquele de ficar justificando, né? Exato. Eu passei agora uma situação com uma pessoa conhecida nessa que eu detectei na hora, porque fica o tempo todo da conversa falando, mas não é tão ruim. Mas é só para dormir. Mas é o tempo todo justificando. Justificando. Tipo, em um mecanismo de defesa mesmo, tipo, nem vem, porque eu já sei, mas está tranquilo, I got it under control. Tipo assim, conversar com uma pessoa nesse estado, tentar raciocinar com essa pessoa, é uma perda de tempo. Para você e para ela. Eu não tentei. Eu absorvi a informação, mas eu nem sei fazer esse approach, né? Porque tem que ser uma profissional como você. E a gente fica no dedo, tipo assim, o que eu faço? E eu fiz exatamente isso. Eu não dei conselho, porque o assunto nem era esse. Mas eu absorvi, fiquei. E eu estou perguntando o que a gente pode fazer, porque às vezes a pessoa que está de fora, seja um parente, um amigo, marido ou mulher, enfim, seja a situação que for, às vezes, quando absorve aquela informação, que foi dividido comigo sem eu pedir. Não era esse assunto. Não perguntei em momento nenhum. A pessoa sentiu, precisava falar. Precisava de alguém. Eu era a pessoa, entendeu? Mas aí pesa pra mim. Porque você fica, tipo assim, eu fiquei muito tempo na obrigação. O que eu vou fazer? Se alguma coisa acontecer, eu nunca vou me perdoar. Eu preciso fazer uma coisa. Era um pedido de ajuda. O que eu faço? Mas aí eu também conversei com meu marido, eu absorvi e falei, cara, eu recebi... Eu me doei naquele momento para a pessoa se abrir, mas eu não tinha muito o que fazer. Porque o que eu falar, eu vou estar me metendo. Entendeu? Então, eu estou tentando um outro approach do tipo, me colocar mais disponível, caso precise se abrir, até o momento que talvez peça ajuda. Sim. Sim, isso é uma das abordagens. Mas cada caso leva cada situação leva, né, abordagens diferentes. Mas... Até porque tem caso mais sério, caso mais... Exato. Tá muito ruim a situação, você tem que tomar, você já procura uma pessoa para ajudar. Exato. A pessoa acaba tendo consequências. Então, a pessoa... Por exemplo, igual você me perguntou, o que a pessoa pode fazer para ela começar a cair na realidade? Outra coisa, a terceira, né? Então, o primeiro passo que eu falei foi escrever, ver os seus padrões. Número 2, comece a prestar atenção no comentário das pessoas. Número 3, comece a olhar que tipo de consequências o seu comportamento vem trazendo para você. Esse hábito que você tem todo dia de noite. Como é que você acorda de manhã? Que tipo de como é que seria a sua vida? Que tipo de consequências você teria se você não fizesse tal coisa? Então, uma terceira abordagem é essa. É a pessoa... se pôr numa posição de analisar as consequências que está tendo na vida dela, entendeu? O que aquele momento está trazendo. Que aquele hábito tipo de vida, dela, o hábito que ela... que está trazendo para ela, entendeu?
aquela decisão, o que for. Sim, tudo é o que a gente estava falando, tudo é autoanálise. Sim. Né? E a maturidade, que a gente estava até falando mais cedo, né, sobre os adolescentes, isso vai ser um outro podcast, mas falando sobre o adolescente, às vezes não tem esse preparo de fazer essa autoanálise para saber quando é uma depressão, quando não é. Né? Porque hoje em dia se fala muito em depressão e nem tudo é depressão. Mas esse vai ser um segundo podcast que eu faço questão que a gente faça um segundo só sobre isso. Então, vamos voltar para o assunto aqui, ou falar do assunto. A gente falou um pouquinho de imigrante, do imigrante, porque a gente sabe que existe desafio, a gente tocou nesse assunto mais cedo. Existem situações diferentes, né? Então, o imigrante, quando chega aqui, ele está naquele momento, empolgação, vê o que vai acontecer, está muitas vezes atordoado com muita coisa acontecendo no trabalho, escola, muita coisa para resolver, aluguel, onde vou morar, carro vou comprar e tal. Então, está naquele momento onde, por mais que ele esteja, de repente, com os desafios, né? Ele ainda está com a cabeça, que foi o que aconteceu comigo na minha gravidez, né? Eu estava toda coisa para resolver, tem que ir para o hospital aumentar, UTI, nananã. Quando a coisa normaliza, que é quando a gente está falando negócio de estabilidade até financeira, ou a pessoa não está aqui 100% imigrante, não está aqui 100% estável ainda financeiramente, mas já está com trabalho, a esposa está com trabalho, a mãe está com trabalho, os filhos estão na escola, e a coisa, teoricamente, começa a acalmar. E aí bate aquele que bate, gente, bate. Né, que é a saudade de casa e tal. Tem coisas que são normais, sentimentos, saudade de casa, uma nostalgia e tal. E tem momentos que já não é mais, né? E aí, quando as pessoas que estão recentemente aqui, ou que chegaram um pouco antes do Covid, ainda passar agora o 3º ano que a gente está entrando de Covid, que a gente viu que aumentou demais o número de depressão, ansiedade, e você já está nessa mudança toda de país. Só que é importante a gente frisar aqui o que caracteriza uma ansiedade, o que caracteriza uma depressão, para a gente achar que tudo é depressão e desvalorizar até a palavra depressão, né? Porque agora como tudo agora é depressão, as pessoas não encaram quando uma pessoa realmente está falando que está com ansiedade e depressão. O que caracteriza uma situação dessa de realmente um problema de saúde mental? Você pode estar com a depressão e quando procurar ajuda? Tá. Então, clinicamente falando, uma desordem é oficialmente, clinicamente, uma desordem quando ela começa a afetar 2 áreas da sua vida. Mínimo 2 áreas da sua vida. Então, por exemplo, nossa, eu tô triste, que não sei o quê, não vou pra escola hoje, não vou trabalhar hoje. Ok, beleza. Mas você amanhã consegue levantar? Ok. Talvez não seja depressão, talvez você teve um dia horrível, né? É normal. Mas, por exemplo, quando chega um ponto de que você não consegue trabalhar, tá começando a negligenciar o cuidado da casa, o cuidado das crianças, a sua própria higiene, entendeu? A auto-higiene, o autocuidado, já é um grande, grande marco, já é um grande sintoma, tá? Com a depressão, né? Como a gente tinha conversado antes. São vários sintomas, são vários requerimentos, tá? Mas um dos principais é a perda de interesse pelas coisas. É o hopelessness. Pelas coisas que... Eu lembro disso porque gente, foi muito top nosso bate-papo de setembro amarelo. Muitas coisas que para você costumavam te dar prazer, que eram né? importantes para você, que te davam prazer. Para você. Que te dava, isso é coisa muito pessoal. Para você, exatamente. Porque você tinha, nossa, ela adorava ir pro shopping, ela adorava passear, ela adorava sair com os amigos, ou adorava o trabalho dela, ou alguma coisa que te dava muito prazer, te dava. E aí você começa a perceber que a pessoa começa a perder o interesse, entendeu? Começa a perder o propósito. Por exemplo, se você... Exatamente. Boa observação. Para você. Então, por exemplo, se para você amava ir para academia, era coisa que, nossa, te dava um sentimento de propósito. Você começa a perder esse interesse, você não vê mais propósito. Mas não é aquela coisa, ai, tô cansada de academia, ai, meu Deus. Não, eu não tô vendo o porquê. Não tô vendo o porquê. Para que eu vou, tá? E o que acontece? Então, um dos sintomas principais da depressão é isso, é a perca de motivação, de interesse pelas coisas que você gostava de fazer. Então, é esse sentimento junto com outros, tá? Mas e do nada? Ou tem prazo? Ou quanto? Exato. Ele começa progressivamente e, no mínimo, para ser clinicamente uma depressão, tem que ter um mínimo de 2 semanas, tá? Então, outros sintomas seriam também, por exemplo, interrupções no seu funcionamento. A alimentação, você perde fome, ou o contrário. Começa a comer demasiadamente, né? Mas, geralmente, com a depressão é mais a falta de fome, a falta de apetite. O sono começa a ter interrupção de sono, tá? Você não consegue dormir direito, fica acordando. Ou o contrário, você só quer dormir.
Só quer dormir, dormir, dormir. São mais que extremos, assim. Extremos, exatamente. Extremos. Irritabilidade, por exemplo. Adolescentes e crianças demonstram depressão através de irritabilidade. O comportamento fica horrível da criança. Fica uma criança insuportável. Até porque o adulto acho que sabe disfarçar mais. E a criança já não sabe, não tem essa maturidade de falar. Porque eu lembro que eu disfarçava muito bem, assim, quando eu estava na presença de outras pessoas, eu, né, falava bem. Você até falou sobre isso, como... como é que você fala que você não vê depressão, Você né? não vê depressão. Por isso, porque o adulto consegue disfarçar muito bem, tá lá com o rostinho bonito. Por dentro a gente tá quebrado, assim, doendo. Eu pelo menos tinha aquela coisa assim, o tempo inteiro, né? Mas para quem tá me vendo, eu tava toda... Como é que fala, em paz, assim, né? Toda serena. Exato. Né? Exato. E o adolescente já não sabe fazer. Então, ele ele solta mesmo, né? Ele solta através do comportamento, irritabilidade, entendeu? Claro, quanto maior o adolescente, quanto mais velho, mais capaz ele é de verbalizar o que ele está sentindo, entendeu? Sim. Mas, então é isso. Mudança de comportamento, mudança de hábitos. E é isso, a perda de propósito, entendeu? É uma pessoa que perde o sentido das coisas, tá? Ela começa a adotar esse lema de pra quê? Pra quê? Qual que é o propósito? Pra quê? Não vai fazer diferença nenhuma. Em tudo, em tudo. À medida que a depressão vai piorando, ela vai se alastrando para todas as áreas da pessoa. Aí afeta trabalho, afeta escola, afeta relacionamento com os filhos, entendeu? E a gente estava perguntando até quando procurar ajuda, porque a pessoa pensa assim, mas eu tô aí, tô trabalhando, tô fazendo tudo. Não quer dizer que você não possa estar com uma depressão, né? Ainda não chegou, graças a Deus, ainda não chegou no ponto de estar te afetando em todas as áreas da sua vida. Sim. Mas não se espera, né? Quando você... Aliás, não é a gente que tem que avaliar se você está... Nem você mesmo tem que avaliar se você está em depressão, né? Sim. Para isso que existe um profissional. Sim. Então, existe um momento que eu tive esse momento, eu estava até contando pela minha história, de eu falar, não sou eu. Tem alguma coisa errada aqui. Eu não tô sendo eu, tem alguma coisa errada. Podia ser um baby blues, né? Que a gente chama de baby blues aqui, que é quando você tem neném, você passa aquela fasezinha. São as 2 primeiras semanas. Depois o meu de ter não neném. era, né? E a gente sabe reconhecer, por mais que você está tendo seu primeiro filho aí, né? E é importantíssimo falar sobre isso, que ela mesmo falou, que eu vou deixar você falar sobre isso, da importância que é procurar ajuda com uma depressão pós-parto, que é uma das mais sérias, que é a mais séria, eu acho. A gente se conhece. Você pode não conhecer o que é baby blues, mas se você fala, não, mas está muito esquisito, procura um médico, um psicólogo, para você poder ter uma avaliação. O profissional fala para você se é normal ou não é normal. Sim. Se você não está reconhecendo você mesmo. E isso aconteceu comigo. Falei, não tô legal. E na mesma hora peguei o telefone e não quis esperar, porque... você estava até falando, né? Sim. Que a depressão pós-parto... A depressão pós-parto, ela é súbita. Rápido. Ela é muito perigosa, muito perigosa. Não que as outras não sejam, mas ela é como se fosse, assim, um filme que a gente está vendo, né? A normal, né? Na velocidade normal, o pipiri, né? Que é a depressão pós-parto. Ela é como se você tivesse pegado aquele filme ali acelerado, posto ela ali na velocidade mais rápida. Porque ela acontece subitamente. O tempo de desenvolvimento do PPD, da depressão pós-parto, é mais rápido que a depressão. Então, o que acontece? Se a depressão normal você vai desenvolvendo aí, vai desencadeando em 6 meses, aonde, claro, mínimo 2 semanas, mas ela vai aí desencadeando aos poucos em 6 meses. O PPD acontece em semanas, em dias. Então, ela é muito perigosa. Muito perigosa, porque, por exemplo, as pessoas que não têm noção, as mulheres que não têm noção disso, elas que não têm apoio, elas podem até desenvolver psicose, entendeu? Começam a escutar vozes. Por isso que, infelizmente, existem várias mulheres que, por causa da depressão pós-parto, mataram os próprios filhos, Sim. né? Por causa disso, porque a PPD, a depressão pós-parto, ela é muito perigosa. Né? Então, uma pergunta que você fez, quando que você deve procurar ajuda? Assim que você puder. Assim que você puder. A gente nunca deve esperar... a gente nunca deve esperar a coisa ficar mais pesada para procurar ajuda, entendeu? Na dúvida, faça uma consulta. Uma consulta. Com uma consulta, a gente pode determinar o nível, o grau da depressão. E entendeu? você que é adulto, que está assistindo, ou um adolescente que já tem essa maturidade para entender, se você está achando eu posso estar, começa a partir de agora a fazer uma avaliação.
Vê quanto tempo. Anota, ó, hoje eu não me senti legal. Vê daqui a 2 semanas. Foi constante? Até porque quando você procurar um profissional, você tem também, olha, eu percebi que, né? É igual você vai no médico. Quanto tempo você está sentindo isso, né? Exato. Mesma coisa, você vai com mais informação para poder ajudar aquele profissional também a detectar o que está acontecendo com você. Sim. Faz uma autoavaliação, fala, nossa, não gostei disso, não achei legal, não estou me sentindo bem. Tem um motivo para não estar me sentindo bem? Ou só acordei mal? Sei lá, às vezes eu tenho TPM, né? Eu tenho fortíssima realmente TPM. A gente brinca TPM é uma coisa séria. Então, às vezes eu falo, nossa, não tô legal. Aí eu já começo a me policiar, porque eu já tive depressão, né? Ansiedade também. Então, eu já começo. Aí eu falo, no dia seguinte tô legal. Era a TPM. Então, mas eu já fico de olho, entendeu? Então, se você está aí assistindo e está achando que pode estar com alguma coisa, começa a fazer essa avaliação. Pode não ser nada, mas na dúvida, gente, 100% procura um profissional, porque é muito mais fácil, como tudo, tratar no começo. Sim. Né? Muito mais fácil para você, para o profissional, conseguir Sim. detectar logo e já tratar. Muito mais fácil, muito mais fácil. E isso é importante para você imigrante também, porque aqui tem muita gente que tem filho nos Estados Unidos, não tem apoio, porque a família está no Brasil. Ou então muitos homens também que estão passando por depressão, porque estão aqui nessa pressão de ter que ajudar a família, ter que trabalhar, vai ter que dar certo. Minha família precisa comer. E a gente está num país que, graças a Deus, a economia flui, mas a gente, no momento, ainda é de muita incerteza por causa do Covid, né? Sim. Então, a gente está... Cara, eu vejo muita gente, amigos meus, que eu sei que estão em depressão ou problema de ansiedade. Gente que está bem sucedida, que está bem estabilizada financeiramente. Uma coisa não está ligada à outra. Você ter depressão e ansiedade, eu tenho certeza vai... Eu estou falando a frase dela, não significa que você vai ser uma pessoa mal sucedida. Sim. Né? Não é o seu caráter que está em jogo. Exato. Né? É uma situação que pode acontecer com todo mundo. Sim. No mundo que a gente está suscetível a isso. Então, não tenha vergonha de procurar um profissional. Psicólogo não trata maluco, tá? Psicólogo trata pessoas que precisam, como qualquer outro médico. Psicólogo trata pessoas que querem se ajudar. Que querem se ajudar, perfeito. A gente trata pessoas que estão procurando ajuda, tá? O perigo é a pessoa que está lá fora precisando de ajuda e se recusa a procurar ajuda. Esse é o perigo. Perfeito dito. Se você não quiser se ajudar, ninguém pode fazer milagre. Mas o primeiro passo está em você. Que leva aquele tópico que a gente estava conversando. Por exemplo, o imigrante, né? Quando ele chega aqui, ele vem com aquela sede de trabalhar. Que eu entendo, faz sentido. Para isso que você veio para cá, né? Para isso que a gente veio. Bom. Que bom! Só que o que acontece? Você acaba meio que perdendo Quando você entra nesse modo de... Vamos juntar tudo que a gente conversou. Modo sobrevivência. Modo de... Eu não quero nem saber que eu não estou bem hoje. Eu tenho que trabalhar. Modo de... eu tenho gente dependendo de mim. Tenho muita coisa a perder. Não tem tempo para pensar nisso. Depois eu vou lidar com essa emoção. Isso é perigoso. Isso é perigoso porque o que acontece? O corpo, ele não é... isso não é sustentável. A pessoa não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Tudo bem, talvez leve alguns anos, algumas semanas, alguns dias, mas vai chegar um ponto que o corpo, ele entrega, ele se entrega, ele desiste, entendeu? E aí, nesse momento, a gente fica suscetível a outros problemas, doenças físicas, doenças psicossomáticas, que são doenças que manifestam fisicamente falando, mas com uma origem emocional. Até a gastrite, né? Gastrite, completamente. Eu tenho gastrite. Emocional. É chamado gastrite nervosa. Completamente uma doença psicossomática, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa acaba perdendo a noção, o equilíbrio das coisas, entendeu? E ela acaba ficando suscetível até ao uso de drogas, álcool, porque você fica emocionalmente fragilizado. E agora tem que lidar com aquilo, não sabe nem por onde começar. E não sabe nem por onde começar, Esse é o problema de ignorar. Parte 2. Vamos fazer alguma coisa aí? Tá faltando um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas a gente tem que encerrar. Eu quero parte 2, parte 3, parte 4. Fazer igual a Larissa, eu vou botar você aqui uma vez por mês. Gente, procure ajuda, tá? Você não precisa falar com ninguém, só com o seu psicólogo. Mas não deixe de falar com alguém, porque é importantíssimo que se a gente não cuidar da gente, ninguém vai. Porque a gente bota aquela máscara que está tudo certo, e essa é a imagem que a gente está vendendo, mas por dentro a gente está esmagadinha. Então, procure ajuda, por favor, tá? E procure ajuda também para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Olhe em volta, vamos ter um pouquinho de empatia. Percebeu que tem alguma coisa off? Abra a comunicação. E se você puder, né, se for seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, dá uma força para procurar ajuda, que é importantíssimo. Começa em casa, tá bom?
Muito obrigada. Quero você de volta, com certeza. Eu vou marcar aqui nossa agenda. Agradecer a presença da Nájila Salum aqui. Vou deixar o contato dela. NS Counseling. N de novembro, S Counseling. É o @NS Counseling. Vai estar aqui no vídeo. Para você seguir ela no Instagram. Quero agradecer também a Chelsea Films, que é a minha produtora que está filmando esse podcast. Também a Carol, do Baberi Salon Spa. Lidiane, da Fashion by Lid, Juliana Jujoias e a Luísa Lurian.store. Tá, todos os Instagrams delas estão aqui para vocês seguirem, que são as minhas colaboradoras. Também a Nayara, que faz minhas unhas. Muito obrigada, Baberi Salon Spa. Quer fazer os seus agradecimentos? Quero agradecer a você pela oportunidade, né, toda a equipe aqui, essa produção maravilhosa, né? E deixar isso, o convite, a pessoa entender que, seja comigo, seja com qualquer outro profissional, entendeu? O foco não é o profissional, o foco é a ajuda. Sim. A ajuda, ela tem que ser uma ajuda sentida, entendeu? A pessoa tem que sentir que está funcionando, né? Exato. É isso. Queria dar um brinde a nós, imigrantes, que viemos para cá, vão vir para cá e quando você faz algo intencionalmente, vai dar certo de alguma maneira ou de outra. Sim. Nem sempre no plano. Às vezes tem que riscar e começar de novo. Sim. Mas vai dar certo. Mantenha o foco e não se esqueça o que fez você vir para você conseguir continuar. E bem. Exatamente. Obrigada a você que está assistindo. Não esquece de se inscrever no canal. Por favor, vai lá e clica, dá um apoio aí, uma moral para o nosso Dani Santos Portal USA. Deixa seu like também. Quiser fazer comentário, pode mandar também mensagem para mim pelo WhatsApp. O telefone de contato, nosso website está aqui para vocês. Vou botar aqui, porque meu produtor odeia quando eu faço isso. Está aqui, ó. Aí ele vai ter que botar bem no meu dedo. Obrigada, produtor. Obrigada, TLC Films. E a gente se vê no próximo podcast ou vídeo aqui no Dani Santos Portal USA. Beijo para todos.